Estamos ao vivo. Again, caiu a internet aqui, pessoal, bem na hora que eu entrei. Deixa eu chamar a minha convidada aqui para a gente já iniciar. Boa noite, tudo bem, Su? Boa noite. Consegue me ouvir bem? Tá me ouvindo direitinho? Sim. Você me escuta? Sim, te Ah, tá escuto, bom. só não tô te vendo. Não tá me vendo? Eu tô te vendo perfeitamente. Ah, que bom. Deve ser a minha tela aqui. Então, boa noite para quem está chegando aí, pessoal. Eu sou Natália Gomes, minha formação é em ciências contábeis, mas eu migrei a minha carreira tem alguns anos para implementação de software fiscal, que é a tecnologia fiscal. E aqui no meu canal a gente fala sobre carreira, negócios, tecnologias e muito mais. E hoje eu tenho uma entrevistada super especial, eu gostaria muito de falar o nome dela, Suelen Calisto, esse nome forte. Ela é uma mulher incrível, trabalha na Lactalis. A Lactalis é uma das maiores empresas de lácteos aí do mundo, não é só do Brasil. Dona aí das marcas Batavo, Parmalat e També. Todos nós conhecemos essa marca, né? Essas marcas, na verdade. E a Suelen, nada mais, nada menos, é a gerente de toda a parte contábil da Lactalis. Suelen, boa noite, tudo bem? Boa noite, Natália. Queria agradecer bastante o teu convite para estar aqui hoje à noite, tendo esse papo contigo. Obrigada e espero contribuir aí com o teu público, com relação à nossa área. Enfim, que a nossa experiência possa agregar aí na vida das pessoas. Com certeza. E foi uma amiga em comum que apresentou a gente, né? Verdade. A Gabi. E a Gabi falava assim: ó, oh, você precisa conhecer a Suelen, porque vocês vão se dar super bem. E realmente, né? Verdade. Não tenho dúvidas disso agora. Muita coincidência, vários pontos em comum, além da contabilidade, né, Natália? É isso mesmo. E acaba que a amizade se fortalece porque a gente sabe a dor da nossa área, né? Contábil, tributos, isso é dolorido demais, mas no fim a gente gosta, não é verdade? Bastante. Agora, eu queria saber um pouquinho de você, né? Eu te apresentei um pouquinho aí, muito pouco de quem é você, mas eu gostaria de saber quem é Suelen Calisto. Bom, essa é uma pergunta bastante complexa. Vou tentar ser sintética, porque a Suelen é muito tagarela, então essa live vai durar 2 horas se deixar, né? Eu só estou te escutando um pouquinho, Nath, acho que está dando um retorno. Não sei se Deixa o eu. pessoal que está aqui está ok. Pessoal, aí como é que tá o áudio? Bom, eu ainda escuto um pouquinho de retorno, mas eu vou conseguir. Eu acho que o pessoal deve estar escutando bem. Então, o pessoal teria colocado ali nos comentários. Tá ok. Bom, eu sou a Suelen Calixto, tenho 41 anos, sou paulista, nascida na capital. Cresci no interior do Espírito Santo, bem interior, uma cidadezinha que tinha por volta de 1.000 habitantes. Sou filha de uma mulher aí muito guerreira que desenvolveu o papel de pai, de mãe. Então, tem uma história assim, de vida muito bonita, da qual eu me orgulho bastante, que eu acho que contribuiu muito para chegar onde eu cheguei. O pessoal está relatando, está dando retorno, Natália. Eu tô tentando ajustar aqui, viu? Mas não tá sendo possível.
Mesmo fechando o microfone. Eu vou baixar mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos ver agora se melhorou aí. Bom, então, cresci no interior do Espírito Santo. A Suelen também é apaixonada. Quem convive aí comigo no meu dia a dia sabe que eu sou apaixonada por pets, por cachorro, por dançar. Além da contabilidade, que a contabilidade acabou se tornando também uma paixão, uma profissão que eu faço com muito prazer. Então, cresci no interior, depois retornei para São Paulo, e aí foi quando eu comecei a focar e entrei na área contábil, né, definitivamente. E assim, né, é super importante, ainda mais na nossa área, porque nós temos que concordar que é uma área muito estressante. Demanda uma concentração e um foco grande na parte, não só na contábil, mas no teu caso também, o gerenciamento de pessoas, né? Além de você gerir o seu próprio trabalho, as suas emoções e a sua mente, também gerir uma equipe e todo o sentimento também dessas pessoas. Então, essa parte da gente ter hobbies, ter coisas diferentes na vida para fazer e não só trabalhar, também é um ponto importante. Você falou, gosto de dançar, e contou um pouco da sua história, e essa história também impulsiona até a gente a ser melhor. Eu falo isso porque eu, por exemplo, quando eu falo assim, gente, no tempo do Collor, um exemplo, né? Meu pai perdeu tudo, nós fomos morar numa favela. O meu pai se reergueu de todas as formas possíveis. Então, eu sempre estudei em escola do governo, não tinha as melhores roupas, não tinha as melhores coisas, mas isso fez com que eu estudasse muito e mudasse a minha origem. E eu vi que a tua também, correto? Sim, nós temos origens aí muito parecidas. Vim de uma família muito humilde, de uma família onde minha mãe teve que desempenhar um papel duplo, né, sendo mãe e pai. Também estudei em escolas públicas, comecei a trabalhar muito cedo, né? Muito antes de atuar em contabilidade, tive diversas profissões, fui babá, fui empregada doméstica, fiz de tudo um pouco na vida. Mas acho que tudo isso contribuiu muito para desenvolver disciplina, para desenvolver foco, para saber exatamente que eu queria sair daquela realidade, que eu queria construir um futuro diferente. E tudo isso, lógico, né? A gente acaba conhecendo pessoas que cruzam o nosso caminho, que nos inspiram, que nos direcionam, e isso acaba contribuindo muito para a nossa história, né? E eu fui aí muito abençoada nesse sentido. E como que apareceu a ideia de você tornar contadora? Como é que começou a tua trajetória profissional? Como é que decidiu fazer ciências contábeis e começar a trabalhar aí na área? Bom, desde muito cedo, eu sempre fui muito CDF, assim, muito estudiosa, né? E eu gostava muito de matemática. Mas eu tinha certeza comigo que gostar muito de animais, né? Eu era tipo a Felícia, que não podia encontrar um cachorrinho abandonado na rua, que eu já queria levar para casa. Eu tinha comigo muito forte que eu seria veterinária. E acabou que a vida foi me levando para outros caminhos e eu conheci um amigo num cursinho pré-vestibular que comentou: nossa, Su, você gosta muito de contabilidade, de matemática, e isso tem muita conexão com contabilidade. Na nossa cabeça, matemática, né? Contador, que está sempre contando, fazendo contas, então lida no dia a dia com matemática. Mas quando a gente
entra no curso de Ciências Contábeis, a gente já descobre que Ciências Contábeis é uma ciência humana, né? E eu descobri que, além de fazer contas, eu teria que aprender muito de legislação tributária, de direito empresarial, de aprender a gerenciar pessoas, de aprender sobre tecnologia, né? Todas as empresas hoje em dia precisam de um sistema de controle, então quem não se atualiza nesse sentido também não consegue permanecer na área contábil, né? Então, ele me deu esse feedback, eu achei uma boa ideia. Diante do curso de medicina veterinária, ser um curso integral, eu precisava trabalhar, enfim. E fiz o ProUni, um processo seletivo, fiz o Enem, tive uma boa nota, e consegui ingressar na FECAP, que é uma faculdade muito conhecida, muito renomada, muito orgulho de ser alvarista, né? A faculdade de São Paulo, de Fundação Armando Álvares Penteado. E eu fui bolsista durante os 4 anos do curso e consegui concluir ciências contábeis, e assim comecei a minha trajetória na contabilidade. Eu não comecei absolutamente apaixonada pela contabilidade, mas quando eu terminei o curso, eu terminei muito convicta de que eu estava no lugar certo, na profissão certa. E assim, você falou até um ponto importante. Eu também, quando eu comecei nessa área de contábeis, não é amor não, gente. Eu nunca vi alguém falar, é por amor que eu estou entrando na faculdade de ciências contábeis, mas acaba que a gente se encanta no decorrer do caminho. Pelo menos comigo foi assim. É um pouco complexo você conseguir enxergar o impacto da tua profissão na vida das pessoas. Eu acho que isso é que traz muita realização profissional, né? Um médico, ele contribui, né? Ele salva vidas, então a gente enxerga muito o trabalho de alguns profissionais nesse sentido. E na contabilidade, se a gente for parar para pensar, a gente contribui também para o crescimento do país, a gente contribui para mostrar a saúde financeira das empresas, para os acionistas que estão comprando ações em bolsa de valores. Então, existe uma contribuição muito grande da contabilidade. E quando a gente começa a enxergar isso, eu acredito que a gente começa a ver mais sentido na nossa profissão. Sim, eu vi no teu currículo que eu achei sensacional. Você trabalhou na Deloitte, né? Sim. E é uma empresa muito bem vista no Brasil. Acredito que no mundo inteiro, não me recordo, mas ela tem um peso muito grande em grandes empresas aqui no Brasil nessa parte de consultoria de análise. E eu gostaria de saber com você como é que você conseguiu, por exemplo, começar a trabalhar na Deloitte, porque há anos atrás era muito difícil conseguir uma vaga dentro da Deloitte. Eu tentei algumas vezes, inclusive. Foi um processo árduo e precisou de uma boa dose de estratégia. O que acontece é que eu de ciências contábeis um pouco tardiamente, né, para atuar em empresas aí de grande porte de auditoria. Então, eu iniciei a faculdade em 2008, eu já tinha 25 anos de idade. E quando eu ingressei na FECAP, existia muitas feiras onde tinha a Deloitte, Price, KPMG, que estava lá sempre apresentando o programa de trainee. E eu comecei a pesquisar e procurar sobre auditoria e me encantei e falei, quero ser auditora. Porém, no processo seletivo de trainee para essas empresas, existe uma limitação de idade. Então, a estratégia que eu adotei, eu quero ser auditora. Como é que eu vou fazer para entrar nessa empresa que tem aí uma determinada limitação e eu já estou fora do processo seletivo antes mesmo de iniciar o processo seletivo? Então, o que aconteceu? Eu iniciei a carreira propriamente dita na contabilidade porque
eu queria praticar tudo que eu via, né, na faculdade. Eu iniciei como estagiária numa fundação que era responsável aí por produzir toda a parte de medicamento da parte pública de São Paulo para atender postos de saúde, hospitais. Fiz um processo seletivo e fui estagiária. Logo depois que terminou o programa de estágio, eu fui para escritórios de contabilidade, né? Que escritório também é uma grande escola, você atua com diversas empresas, de diversos postos, de diversos segmentos, e isso me ensinou muito. E para tentar começar no ramo de auditoria, como eu sabia que eu não conseguiria ingressar como trainee na Deloitte, a minha estratégia foi ir para uma empresa de auditoria de um porte menor, que não era uma multinacional, e eu tive que fazer o processo seletivo 2 anos consecutivos, porque no primeiro eu cheguei na fase final com a entrevista com o sócio e ele me disse que não poderia me contratar em função da minha idade. Isso me deixou bastante chateada, mas eu falei, não, todo ano você vai me ver aqui até você me contratar. No ano seguinte eu fiz o processo novamente e aí eles decidiram me dar uma oportunidade. E aí eu ingressei nessa empresa, que foi o princípio aí de tudo, que me deu a oportunidade de ingressar no ramo de auditoria. Fiquei por 1 ano nessa empresa, né, desenvolvendo trabalhos ligados a controles internos, trabalhos mais pontuais de revisão limitada. E aí, no ano seguinte, eu fui buscar uma oportunidade na Deloitte, só que aí sendo uma assistente experiente, porque eu já tinha experiência no currículo como auditora e não entraria como trainee, porque trainee a minha idade limitava. Então, essa foi a minha estratégia e funcionou. Consegui entrar na Deloitte como assistente experiente. Fiquei por 3 anos na Deloitte. Também foi uma escola assim que eu não tenho como dizer o quanto eu sou grata por passar, né, pela Deloitte. É uma das Big Fours, né? A gente tem um grupo que se chama Big Four, que são as 4 maiores empresas de auditoria no mundo, e a Deloitte faz parte desse grupo. E aprendi muito, me desenvolvi muito como profissional. Você tem muitos desafios, né, dentro de uma empresa de auditoria, seja na parte técnica, onde você tem que estar sempre muito preparado, né, para atender cliente, para questionar o cliente, porque a gente chega para revisar uma demonstração financeira que já está pronta. E a gente chega para criticar, para tentar encontrar pontos. Então, a gente não encontra pessoas amigáveis, né? Querendo colaborar. Você tem que achar um problema. O teu trabalho é achar problema, né? Na parte da auditoria na Deloitte, por exemplo. Sim. Era bem complexo, porque você, no dia a dia, tinha que lidar com um cliente onde tinha, sim, pessoas muito competentes, desenvolvendo um trabalho, profissionais que estavam ali na empresa há muitos anos e que entendia profundamente do processo que estava desenvolvendo. E aí vai chegar uma trainee que começou semana passada, vai olhar meu trabalho e tentar encontrar problemas. Então, dentro de uma empresa de auditoria, você não desenvolve só a parte teórica, técnica, que ela é muito importante, e eles investem muito no profissional, com cursos, treinamentos contínuos, mas você também tem que desenvolver o comportamental, de como você vai abordar o cliente, de como você vai tentar entender o processo que é feito em 1 ano, em 1 semana, né? E desenvolver equipe, porque existe um plano de carreira muito bem desenvolvido dentro da auditoria. Você ingressa como trainee, mas o objetivo é que ano a ano você cresça. E se passou 1 ano e você não cresceu, você é cortado. Então, é muito desafiador e muito recompensador também, no sentido de carreira, de você saber, entrei trainee, preciso trilhar esse caminho para chegar a sócio. E existia muito, né? Existiam muitas pessoas que trilhavam esse caminho brilhantemente e se tornavam sócios. Tenho amigos da minha época que se tornaram sócios já, e isso é
bacana, assim, de enxergar o reconhecimento do trabalho das pessoas. Com certeza. E quando eu era júnior na BRF, eu ficava pensando assim, enquanto eu fazia as análises das minhas apurações, eu pensava, ou eu vou me tornar auditora na Deloitte, eu ficava pensando exatamente assim, ou eu vou me tornar consultora de implementação na Sonda. E era, enquanto eu estava na BRF, eu absorvia o máximo de informações, mas eu ficava olhando as duas áreas, tanto de auditoria quanto de consultoria de implementação de software, e eu ficava, e agora? Qual das duas? Por coincidência, foi acontecendo as coisas, a gente vai conhecendo uma pessoa e outra, quando eu vi, estava implementando software. Mas eu tentei algumas vagas e realmente, não sei como está hoje, mas a Deloitte era muito difícil para entrar. E eu adorei aí a tua perseverança e persistência para conseguir esse objetivo que é trabalhar em uma das empresas de auditoria mais renomada aí do nosso país hoje, que grandes empresas contratam para fazer esse aval aí do balanço e de outras parte fiscal e contábil. Achei interessante, sensacional. Inclusive, nós temos alguns comentários aqui, Su. Deixa eu ver aqui. Uma boa estratégia de carreira é fundamental para alcançar voos altos. Adorei. Mais C. Soares. É verdade. Porque se a gente não tem essas estratégias, a gente fica parado sempre no mesmo e reclamando de salário. E não é assim, né? Não é assim. A gente tem que ser intencional, na minha opinião. A gente tem que sim desejar altos cargos, valores maiores, mas para isso a gente precisa se preparar e ter essa persistência, né? E essa estratégia sua aí foi, assim, na minha opinião, fundamental. Adorei. Camila falou aqui, excelente, resiliência e competência. Verdade, Camila. Muita competência aí da Suelen. Suelen dava aula na Deloitte, a Olivia falou aqui. Conhecimento e olhar crítico é o segredo. A mais C. Soares. E é verdade, é mesmo. Aí a Camila falou, só multinacional. Mas aqui, Camila, no meu canal é só pessoa só, entendeu? Só. É só empresa de grande porte. Graças a Deus eu tenho amigos aí só de grande porte também, né, Su? Olha, passado por empresas aí de grande porte, multinacional, contribuiu muito na minha carreira, mas eu posso dizer que teve clientes ali que eu fiz no período que trabalhei na Deloitte, na PPIC, que foi a empresa anterior, né, que era a empresa de auditoria também. Foram pequenos clientes, mas também que me trouxe um olhar assim, muito crítico do processo ponta a ponta, né? Quando você... na Deloitte, a gente acabava auditando empresas muito grandes, com capital aberto na Bolsa de Valores e necessidade de emissão de parecer, né? Uma delas foi o GPA, o Grupo Pão de Açúcar, fiquei um bom tempo na auditoria. E lá a gente tinha a oportunidade de fazer a auditoria de uma pequena parte do processo, né? E quando a gente tinha a oportunidade de ir para uma empresa menor, quando você se tornava sênior de primeiro ano, você era responsável por uma empresa menor e aí você via o processo de ponta a ponta, todas as áreas, e agregou, assim, bastante conhecimento também. Foi bastante interessante os trabalhos. Sim, e assim, me conta um pouquinho, porque eu tô curiosa, eu acho que tá todo mundo curioso aqui também, tá? Eu queria saber com você como que é a sua rotina hoje. Você é gerente de contabilidade da parte aí da Lactalis, que é uma das maiores empresas de lácteos aí do mundo, dono da marcas Batavia, LG e muitas outras. É uma responsabilidade muito grande, mas me conta um pouquinho como é que é a tua rotina, como é gerir pessoas, quantas pessoas são. Me fala aí que eu tô curiosa.
Bom, toda essa trajetória que eu tive, né? Saí da Deloitte em 2015, iniciei aqui, decidi me mudar, né, para Santa Catarina com foco aí em qualidade de vida e me mudei para cá em março de 2015 e ingressei na Lactalis em junho de 2015. Eu acho que ainda está dando um pouquinho de retorno não sei. Agora vamos ver. Agora sim, melhorou. Então, eu ingressei na Lactalis em junho de 2015, né? Tive a oportunidade de pegar aí o processo desde o início. Tive uma trajetória também muito boa, muito bonita dentro da Lactalis. Sou muito grata aí pelos gestores que eu tive. Meu principal gestor foi o meu gestor por 8 anos, né? Eu ingressei na Lactalis como analista contábil sênior e fui subindo conforme as minhas entregas, né? Conforme fui ganhando conhecimento, segurança dos processos. E eu acredito que tudo isso foi fruto de uma boa gestão. É muito importante a gente trabalhar em desenvolver sucessores. E eu tive a sorte de trabalhar 8 anos com uma pessoa que fez isso por mim. Então, eu iniciei como analista contábil sênior, depois eu fui promovida a especialista, depois eu fui a coordenadora e atualmente eu sou, sim, a gerente de contabilidade da parte societária na Lactalis, uma das maiores empresas de lácteos aí do mundo, né? É uma multinacional francesa. E a minha rotina é bastante dinâmica, né? Um profissional, para chegar no nível de gerência, ele tem que aí absorver conhecimento não só da parte técnica, para gerenciar as atividades do dia a dia, né, na construção das demonstrações financeiras, mas eu acho que o principal desafio no nosso dia a dia é desenvolver pessoas, desenvolver, capacitar e reter pessoas. Então, de tudo que eu faço hoje no meu dia a dia, o meu foco maior está em fazer para as pessoas o que um dia o meu gestor fez por mim, que foi me desenvolver, me capacitar, me dar segurança, me ensinar trabalhos operacionais, porque o gerente ele precisa focar muito no estratégico, né? No negócio em si, de como ele vai contribuir com o negócio. Então, no início, os desafios de um novo gerente é conseguir passar essas tarefas operacionais, a coordenação da área para o coordenador e focar aí nos grandes projetos que a companhia vai ter, no estratégico, no que vai trazer retorno para a empresa. Então, meu dia a dia é muito dinâmico, muito cheio de reuniões, é muito focado em desenvolver as pessoas, em dar feedback, porque eu acredito que essa é uma prática que todo gestor deveria ter para desenvolver. As pessoas elas precisam saber onde elas estão errando e como elas podem melhorar. Então, o dia a dia de um gerente aí de contabilidade, ele se divide bastante entre teoria e prática. E na prática é sempre pensar aí em como desenvolver e reter pessoas, né? Porque pessoas precisam de pessoas, as empresas não fazem nada sem pessoas, né? E eu acho que esse é um papel aí fundamental do gerente no dia a dia. Você falou algo muito importante, pessoas, né? Essa parte é fundamental, porque até o tipo sanguíneo interfere no trabalho ou no que essa pessoa consegue entregar ou alcançar, digamos assim, né? Eu tive uma experiência, inclusive no prédio que você trabalha hoje, da Lactalis, há muitos anos atrás, olha que eu não vou chutar anos, mas tem muitos anos, eu tive que gerir uma equipe de 20 nesse prédio aí para a BRF. Nós estávamos atrás de alguns benefícios, foi bem na incorporação
da Sadia com a Perdigão, onde se tornou a BRF, nós estávamos cheios de trabalho, e me entregaram 20 pessoas e falaram assim, ó, Natália, levanta todas as notas, cataloga, levanta valor e bora. E assim, foi incrível, nós tínhamos prazo e assim, a equipe foi sensacional, eu fui identificando o que cada um poderia me entregar. Por exemplo, nessa questão de gestão, eu aprendi muito nessa fase, porque teve um rapaz que ele sempre chegava atrasado. E aí aquilo começou a me incomodar, porque ele chegava atrasado e um dia eu chamei ele para conversar. E aí ele me falou a seguinte frase, ele falou, Natália, a minha esposa está muito doente, ela não consegue levantar da cama. Eu estou tendo que cuidar dela, levar minha filha na escola e vir trabalhar. Então tá muito difícil. E aí eu lembro que eu tive que fazer, quando eu ouvi ele falando aquilo, eu não fazia ideia, né? E como uma gestora, e foi uma das primeiras grandes responsabilidades que realmente eu tive, e que isso me chamou muita atenção, assim, que me marcou até hoje em gestão, foi essa parte do humano, que quando eu ouvi ele falando aquilo, ele, ó, tá aqui a minha filha, mostrou a foto, e a gente começou a negociar os horários dele. Eu falei, não, você tem que fazer 8 horas por dia. Então, vamos negociar. Ah, não conseguiu fazer aqui? Você pode fazer quando? E foi muito legal, porque além de eu conseguir gerir isso com ele se comprometeu, fez a parte dele também. E essas divergências ou anuências, se a gente pode chamar assim, acontece, além da gente ter toda a parte, responsabilidade dos tributos, entregas, muitas das vezes até se a gente não entrega, tem multa do fisco e é algo muito sério, a gente também tem o sentimento e as rotinas das pessoas, né? E é isso que faz um diferencial numa ótima gestão, ao meu ver, por exemplo. Eu concordo bastante com essa tua fala, porque quem trabalha comigo no dia a dia sabe, né, que eu estou sempre analisando temperamentos, né? As pessoas são diferentes, elas reagem a estímulos diferentes, né? E as pessoas também têm dificuldades e obstáculos diferentes, como você colocou do seu funcionário. E na correria, às vezes, do dia a dia, você não foca para parar e conversar e tentar entender o que está acontecendo com o outro, e aí você acaba fazendo julgamento, né? E esse julgamento, às vezes, como você vai agir, como você vai reagir a isso, você pode perder o funcionário, desestimular a pessoa, né? Se você não tivesse parado para escutar, entender a dificuldade, procurar uma adaptação para reter, porque às vezes você tem um bom funcionário, um funcionário que está disposto a entregar, mas ele não entrega no mesmo ritmo que o outro, né? As pessoas são muito diferentes. Você saber identificar o que cada um tem de melhor, quais são as dificuldades de cada um, o que você tem que trabalhar em cada um, é muito importante, porque senão você vai ter uma rotatividade muito grande no time. E hoje, assim, é um calcanhar de Aquiles, que eu tenho que trabalhar muito isso. Tenho muito aí para conseguir absorver. Mas, como eu disse, eu tive gestores aí muito bons e, na verdade, né, por qual eu fiquei 8 anos, agora eu estou com um novo gestor que também admiro muito e tem sido muito bom aí o ano de 2024. Mas eu acho que, além de remuneração, benefícios, um ambiente de trabalho sadio, onde tem conversa, onde tem feedback, onde tem entendimento, alinhamento, é muito mais benéfico para reter as pessoas do que somente remuneração e benefício. Às vezes você vai ter remuneração e benefícios muito bons, mas o ambiente de trabalho, a pressão para entrega, o desrespeito com as pessoas, fazem essas pessoas deixarem a empresa, mesmo tendo um bom salário, né? Eu acredito muito nisso. Eu vou te falar uma experiência na empresa que eu estou agora, a Seido. A empresa é sensacional. Eu não falo só porque tem pessoas aqui na live da Seido, mas sempre que eu fico sabendo de algo pessoal
faleceu alguém da família, a pessoa não está lidando com as suas emoções de forma correta, a pessoa não está legal. Os gestores são muito acolhedores e isso faz muita diferença, porque a parte das pessoas, ainda mais hoje em dia, com tanta pressão e tanto trabalho, né? Tem pessoas que não conseguem gerir isso de uma forma fácil. Então, quando o gestor nota, né, e eu estou falando da experiência que eu fiquei sabendo e vi aqui na empresa onde eu trabalho. O gestor nota, o gestor conversa abertamente com a pessoa, dá um prazo de adaptação tranquilamente, e isso é muito humano. Aqui na Seidor, eles conseguiram, por exemplo, fazer com que o time seja muito colaborativo um com o outro, o que eu acho sensacional. Já trabalhei em empresas que a individualidade gerava assim, muito desgaste. E a Seidor conseguiu fazer com que a nossa equipe hoje é uma equipe de ajuda mútua. Alguém precisou levantar a mão, nós temos um grupo, pessoa para, se alguém está com menos trabalho, ajuda a outra, e a gente vai levando. E uma das coisas muito interessantes que eu olho, por exemplo, no meu perfil pessoal, é que as pessoas confiam muito em mim no trabalho e vêm contar coisas particulares. Eu acho isso muito legal, porque aí eu posso ajudar a pessoa com as minhas experiências. Por exemplo, eu quase já tive um burnout, por exemplo, porque eu não conseguia gerir o estresse de um projeto. Então, quando eu vim para São Paulo, que eu vi que antes em Itajaí eu levava 15 minutos para chegar no meu trabalho, e vim para São Paulo e começou 1h30, e eu tinha aqui 1h30 para ir, e aí eu pensava, depois eu vou ter 1h30 para voltar. E a minha performance tinha que ser de 10 horas por dia. Então, imagina que quando começou essa minha rotina, né, muito pegada no trabalho, trânsito e tudo mais em São Paulo, eu comecei o quê? A ter crise de nervosismo, não conseguia dormir, e o trabalho começou a me levar nessa rotina que a gente começa a achar que hoje é só uma falta de dormir, hoje eu só não consegui dormir porque eu estava estressada. Daqui a pouco é 30 dias sem dormir, daqui a pouco é sonhando com o trabalho, e assim foi virando uma bola de neve. O que que eu fiz? E eu falo para todo mundo, né? Primeiramente, eu fui procurar ajuda. Então, eu lembro que perto da Faria Lima, eu encontrei um psicólogo com hipnose. As pessoas falam assim, hipnose, que coisa ridícula. Gente, não é. Eu encontrei um psicólogo tão bom em hipnose que ele me ajudava a me acalmar e organizar minha mente, porque tudo é mente. Tudo é você aguentar aquela pressão psicológica do trabalho, nova vida, nova rotina, trânsito e às vezes problemas familiares junto, a tua performance às vezes cai um pouco, e aí você fica se sentindo culpado. Tem tudo isso nessa parte aí de quando a gente lida de pessoas no ambiente de trabalho, mas eu procurei ajuda muito rápido. Então, isso para mim foi sensacional, porque eu encontrei esse psicólogo e ele me ajudou por 2 meses, e a gente fazia afirmações positivas, foi onde eu aprendi a meditar, foi onde eu aprendi a acalmar a minha mente. Aprendi também a ter um caderno, que quando alguma coisa começa a me irritar, me incomodar, eu escrevo nesse caderno e eu coloco o prazo, o que eu vou fazer. Só que eu consegui fazer essa gestão sozinha, mas tem pessoas que não conseguem. Então, quando eu vejo que alguém vem falar comigo que não está muito bem, que está passando por problemas por causa do trabalho, por causa do estresse, por exemplo, aqui na minha empresa, né? E a gente conversa muito, o pessoal é muito aberto e legal nessa área, assim, todo mundo se ajuda. E isso é muito legal ter essa consciência. Hoje eu acho que as empresas estão tendo mais consciência disso, né? E você, como gestora, você também tem, e isso é muito bom, né? Bom, não posso dizer, né, que isso está pronto, né? Quando nasce um gestor, quando nasce um gerente, ele está pronto para enfrentar tudo isso e com soluções. Na verdade, a gente vai aprendendo. Hoje em dia tem muitas ferramentas, né, no mercado para você buscar conhecimento.
Você pode buscar conhecimento com a experiência de gestores mais experientes, né, do que você. Hoje eu faço bastante isso, de escutar, de bater um papo com as pessoas que eu admiro e que eu olho para a gestão e falo, eu gostaria de ser esse gestor, eu admiro esse gestor. Então, eu procuro entender o que ele faz, quais as ações, o que faz dele um bom gestor. Então, eu estou assim num caminho, né, num processo de autoconhecimento, de aprendizado, de como lidar melhor com o gerenciamento de equipe, liderança, motivação de pessoas, mas muito consciente da importância disso, que as pessoas são diferentes, elas precisam ser tratadas diferentes e que elas também precisam ser escutadas. Algo que existe hoje na minha forma de gerenciar é feedback, por exemplo, 360. Eu gosto de dar feedback para as pessoas, né? Feedback formal ou informal, porque às vezes o funcionário ele pensa que o feedback é aquele momento que você chama ele para a sala, conversa e pontua, mas não, a gente está o tempo todo ali dando uma dica melhor aqui, faz diferente ali e tal. Então, e também chega um momento que eu quero escutar onde eu posso melhorar. Não é porque eu cheguei num cargo de gestão, que eu sou a gerente da equipe, e eu não tenho nada para desenvolver, que eu já estou 100% pronta e que eu não preciso melhorar em nada. E escutar isso de uma maneira também, sem levar para o ego, né? Eu acho que é uma dificuldade muito grande, de você entender que você é um ser humano, você erra e às vezes você tem que se chamar assim para a realidade e falar, não foi legal esse comportamento, eu preciso rever e tocar dali em frente e não levar mágoas e saber fazer a gestão da equipe sem levar as coisas para o lado pessoal, né? Então é um caminho muito longo que eu acho que todo gestor precisa trilhar. E as empresas, eu acho que hoje em dia estão muito realmente mais preocupadas com relação à saúde mental dos funcionários, né? Hoje, onde eu trabalho, existem programas, né, de saúde voltado para escutar o funcionário, para atendimento psicológico. Se o funcionário sente que não está bem, ele pode acionar esse programa e procurar e pedir ajuda, né? Então, acho que como é um assunto que está muito em alta, né, o burnout, hoje na Lactalis eu reconheço que realmente a gente tem um programa muito bom aí para tentar ajudar o funcionário. E eu posso falar que eu fiz o caminho inverso, né, do que você fez, justamente pensando na minha saúde mental. Vivi toda essa parte de São Paulo, do crescimento de carreira, acho que realmente São Paulo é uma capital assim do país que realmente quem quer crescer profissionalmente encontra boas oportunidades, mas tem que aprender a lidar com a pressão das entregas, trabalho exaustivo e trânsito. E aí eu decidi fazer o caminho inverso, né? Vim para a Lactalis, vim para o sul, né, do país também, com o propósito de ter um pouquinho aí mais de qualidade de vida, porque acho que o sucesso ele é uma definição muito particular de cada um, né? Tem pessoas que acham que sucesso é ser o CFO da empresa. Tem gente que acha que sucesso é ser uma pessoa que tem horário para entrar, para sair, fazer as suas entregas, mas uma pessoa que tem um foco na vida pessoal e que prefere estar mais presente com a sua família, com seus amigos, e isso é sucesso também. Então, acho que a gente precisa entender a definição de sucesso para cada um, ela é diferente e não existe certo e errado, né? Porque se todo mundo quiser ser o CFO da empresa, né, quem vai ser o analista, né? Eu acho que a gente precisa enxergar que nem todo mundo tem o mesmo pensamento sobre sucesso, nem todo mundo trabalha no mesmo ritmo, nem todo mundo tem a mesma personalidade, e isso faz muita diferença na hora de você fazer uma gestão e liderança de equipe, no meu ponto de vista. Com certeza. Esse foi um ponto muito importante que você tocou, porque se todos quiserem gerir, não vai ter outras pessoas para fazer outros tipos de atividade, né? E essa análise é muito boa. Tem pessoas até que a gente olha, a gente pensa assim, tinha potencial para mais, mas a pessoa, ela
quer aquela função que ela está fazendo naquelas condições. E ok, e está ótimo, e é assim mesmo, né? Essa busca pelo trabalho, pela parte profissional exemplar, hoje eu falo para você que hoje eu consegui alcançar. Então hoje eu sou home office, o que é muito bom para mim. Por quê? Imagina São Paulo, qualquer lugar que você quer. Você sabe, você já morou aqui. Qualquer lugar que você quer de ir, por exemplo, ir de um bairro para outro, então você tem que gastar no mínimo meia hora. Se for um pouco mais longe, 1 hora e meia. Então, tudo aqui a gente tem que ter essa organização. E o home office, para mim, foi assim, sensacional. Foi uma das coisas que me ajudou muito na minha carreira, no meu bem-estar hoje, e é uma das coisas que eu não abro mão, por exemplo. É uma das coisas que eu posso ir pontualmente para um cliente, não tenho problema com isso, mas eu não iria hoje, por exemplo, 100% em uma empresa ficar lá todos os dias. Então, eu cheguei nessa conclusão que para o meu profissional, né, para a minha saúde mental, eu preciso estar com a minha mente intacta para trabalhar no meu dia a dia bem e estar saudável, eu preciso disso. Mas para eu chegar nessa conclusão foi um longo trabalho. Passei por muito estresse, abri muito mão da vida pessoal, mas a gente tem que chegar numa fase de equilíbrio. Eu já cheguei, por exemplo, a trabalhar em projetos que eu dormia 3 horas por noite só. Por quê? Tão nervosa, querendo entregar, fiz tudo que eu pude, fiz, mas no fim acabei ficando doente, por exemplo, e aí gastei com médicos e tudo mais. Então, esse balanço, né, ao longo da minha carreira, eu comecei a trabalhar com 15 anos, hoje eu estou com 38, então eu fui adquirindo esse amadurecimento e saber lidar com a minha mente e com o meu trabalho ao mesmo tempo, e focando também no meu lado pessoal. É um eterno aprendizado, né? A gente nunca está pronto, amanhã ou depois, e estabilidade não existe, né? Hoje a gente acha que está tudo bem, que está tudo igual, e amanhã muda, então a gente tem que ter essa resiliência, esse pensamento que pode ocorrer isso também, e na minha opinião é isso mesmo, é esse ponto de vista que você colocou, cada um tem que fazer o seu papel, o que ama, o que gosta, e fazer bem as suas tarefas, e isso é que importa aí. Dá uma olhada nos comentários aqui. Então, a Camila falou, engajamento é a chave de uma boa gestão, com certeza. Por exemplo, para a Suelen chegar onde ela chegou hoje, gerente da parte contábil da Lactalis, é algo que você realmente trabalhou muito, foi muito aí, percebeu toda essa parte, né? E fez aí todo o seu trabalho muito bem feito para galgar esse cargo que não é fácil e é de muita responsabilidade. Burnout é assunto sério, seríssimo, né? E burnout está aí encostando muitas pessoas no Brasil, porque hoje é uma doença ocupacional, considerada uma doença ocupacional. E o burnout é mesmo, tem que cuidar. Eu quase tive, mas como eu contei para vocês, corri atrás para que isso não se instalasse, para que eu não precisasse tomar remédios, para que eu não precisasse atrapalhar a minha rotina. Então, eu fui mais para o lado de exercícios, meditação, alimentação saudável. Às vezes as pessoas acham que isso é bobagem, mas antes eu não tinha nada disso e isso mudou a minha vida. Hoje eu tenho outra perspectiva aí. A Camila falou aqui também o papel, o funcionário, feedbacks são excelentes para o funcionário se orientar e se guiar em seus processos de trabalho. Com certeza. O feedback, né, Su, o feedback a pessoa ela tem que saber receber também. Acho que é uma via de mão dupla, essa parte do feedback, e necessário. Eu recebi um feedback que eu fiz uma documentação e o Thiago, que é o meu gerente mor, que eu falo, né? Foi ele até que me contratou aqui na Seido. Ele respondeu com alguns pontos, super educado, e falou assim no final:
Natália, você pode mais. Eu acredito, tipo assim, eu acredito no seu potencial. Foi alguma coisa assim. Aí na hora eu pensei assim, nossa, ele feriu meu ego fortíssimo. A partir de hoje, as documentações saíram sensacionais, tá, Thiago? É, você pode, que como uma alavanca para ou dependendo da forma que você encarar e levar para o lado pessoal, para o ego, isso não vai contribuir para o teu crescimento, né? Mas eu acho que é muito importante numa rotina de feedback é você explicar situações pela qual você está levando aquele ponto para o feedback, sabe? É importante você dar clareza, você precisa melhorar a sua comunicação. Vamos supor, um exemplo, né, de feedback. Por quê? Nesta situação aqui, você enviou um e-mail, sendo que você poderia ter ido diretamente conversar com a pessoa. Você trazer para o feedback situações reais de pontos que ocorreram para isso se tornar real para o liderado, né? Para não virar algo pessoal. Ah, mas está dizendo que eu não me comunico bem porque não gosta de mim. Não, eu acho que precisa ter essa clareza e exemplos no feedback para ele ser realmente efetivo. Pelo menos eu, quando dou e quando recebo feedback, eu sou muito crítica nesse ponto, sabe? Principalmente recebendo feedbacks aí do meu superior. Eu acho muito importante a gente saber onde a gente errou, como e o que eu deveria fazer da próxima vez para não errar novamente. Isso é muito importante. O feedback, para mim, eu cheguei num amadurecimento que é muito legal. Então, e não levar para o pessoal é o que a gente tem que fazer mesmo. Tem pontos que a gente tem que se adequar. Então, cada empresa tem uma cultura, tem documentações, tem as suas rotinas, né? E nós somos uma equipe. Então, quando um gestor fala um ponto de melhoria, eu cheguei numa maturidade profissional que eu acho ótimo, porque eu quero realmente ser bem vista pelos meus superiores. Então, quando ocorre um feedback, é super bem-vindo. Então, isso é maturidade, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, há anos atrás, não, eu ficava braba, era imaturidade, né? Hoje em dia, não, hoje em dia a gente enxerga, a gente vê o lado do outro também, né? Que existe toda essa parte aí de uma rotina de empresa que a gente tem que sim se adaptar, a gente está recebendo para isso, a gente é um time e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Exatamente, o sucesso é relativo, envolve qualidade de vida, saúde mental e realizações pessoais. Verdade, mais C. Soares. E o Lucio falou aqui, exaustivas atitudes humanas deixam transparecer o cotidiano. A era digital com toda a expressão, sucesso e gestão. Obrigada, Lucio. Obrigada. Aí aqui nós temos uma pergunta, Su, para você, tá? Qual conselho vocês dariam para pessoas jovens sobre gestão da própria carreira? Vou deixar você responder primeiro aí. Bom, vou usar um ditado aí um pouco clichê, que eu acredito fortemente que nenhum vento é favorável para uma pessoa que ela não sabe para onde ela está indo, né? Então, eu acho que quando você pensa e começa a pensar em gestão da sua própria carreira, você tem que saber onde você quer chegar, né? O que eu quero de carreira, definir, eu quero ser o CFO ou eu quero ser um liderado. Isso é muito importante para saber o caminho que você vai trilhar, porque são caminhos muito diferentes, né? E um outro ponto é pensar, que também é um outro clichê que eu uso muito no dia a dia, que a direção ela é mais importante do que a velocidade. A gente está sempre com muita pressa de chegar onde a gente quer chegar, né? Quando eu iniciei a minha carreira na contabilidade, eu era um pouco mais jovem, eu tinha pressa, né? Eu queria ser logo a sênior, a coordenadora, a gerente.
Só que a gente precisa entender que existem etapas, né? Existem amadurecimentos que são necessários. E você não pode pular uma das etapas. Mas se você estiver no caminho certo, a velocidade, eu acho que não é importante. O importante é você não estacionar e não parar. Então, quando você define onde você quer chegar e se você está na direção certa, é pensar o que eu preciso para chegar onde eu quero. Eu quero ser CFO. O que um CFO precisa ter de formação técnica, teórica, comportamental? Quais são os pré-requisitos que eu preciso desenvolver? E estabelecer um cronograma, estabelecer um planejamento, porque uma vontade que não existe um planejamento, não existe um cronograma, é só um desejo, né? O que é muito diferente de meta, que é quando você sabe onde você quer chegar, em quanto tempo você vai chegar e o que você precisa fazer para chegar. Então, na minha percepção, a questão de gestão de carreira é você ter essa clareza, você ter planejamento e ter disciplina todos os dias para seguir aquele plano. Porque tem dias que não vai dar certo, tem dias que você vai se deparar com situações que vai te deixar para baixo. Às vezes um feedback negativo do teu gestor vai te deixar um pouco... vai ferir um pouco o teu ego, a tua autoconfiança. Mas, dependendo da forma como você enxerga as coisas, você pode encontrar oportunidade nas dificuldades, né? Então, saber escutar pessoas que você admira também, eu acho que é muito importante. Algo que me ajudou muito na minha carreira é me aproximar de gestores e de pessoas que eu admirava muito e que eu queria ser igual. O que essa pessoa fez, né? Funciona como se fosse um mentorado, né? E você está ali pedindo dica, pedindo feedback, onde eu preciso melhorar, ter humildade para escutar isso e traçar um plano de melhoria naquilo que eu preciso desenvolver, naquilo que eu preciso melhorar como profissional, como pessoa, como líder. E não desistir, ter perseverança, disciplina, eu acho que isso é fundamental em qualquer área de atuação, não só na nossa aqui de contabilidade. Isso é verdade. Por exemplo, né? Eu queria ser consultora SAP, e aí para mim eu ficava pensando como que eu vou conseguir, como que eu vou fazer, como que parecia assim que era um mundo muito fechado para poucas pessoas, super mega inteligente. E aí eu pensava, eu ficava mentalizando aquilo e atraindo para mim, porque eu queria ser consultora da SAP de algum modo. E eu fiz essa análise, no que eu sou boa, quais módulos que existem, quais módulos eu vou conseguir implementar e eu tenho, que eu possa usar a minha experiência mais implementando software. No caso da minha carreira, né, o conselho que eu daria para alguém jovem hoje que quisesse vir para essa área é fazer uma análise primeiro do que você é bom, fazer essa pergunta interna do que você é bom, do que você gosta, e aí procurar cursos, né? Hoje não é nem mais tanto faculdade ou MBA ou pós. Hoje, na minha opinião, na minha área, ok, tem que ter faculdade sim para aprovar aquilo que você tem, aquilo que você sabe, é importante ainda, é muito importante. Mas os cursos, por exemplo, na área tecnológica, faz todo o diferencial. E quando eu mirei nessa área, eu fiz essa seguinte pergunta para mim mesma: no que eu sou boa e qual parte de tecnologia eu vou me encaixar. E eu comecei a fazer perguntas para as pessoas que conseguiriam me levar até onde eu queria, fazendo o meu trabalho, obviamente, e deu super certo, porque eu cheguei exatamente onde eu estou hoje. Tenho aí algumas implementações SAP, TDF e o antigo ACR, que hoje é DRC, que a SAP é uma empresa mundialmente conhecida de tecnologia,
Hoje eu tenho um orgulho enorme por isso, porque eu consegui, eu implementei, eu fiz meus cursos e está no meu currículo, posso trabalhar de novo. Hoje eu escolhi estar trabalhando com uma plataforma chamada Fortex Fiscal, né, nós somos parceiros da SAP, mas toda essa análise eu fui no caminho descobrindo, estudando, perguntando. Então, a gestão da minha carreira, ela foi assim, eu tive um insight, eu queria estar hoje exatamente onde eu estou, que é agora, e eu consegui chegar. E isso é muito legal. Tipo a tua história, Su, que você contou da Deloitte, que eu achei sensacional, como que você chegou e batalhou, foi exatamente assim também comigo nessa parte hoje. Então, eu acho que é saber onde quer chegar, se conhecer e começar a fazer cursos, perguntas, networking e bora aí para frente. Posso dizer que eu tive a sorte de ter uma mãe muito malandra, né? No sentido de que você quer chegar aqui, o que te impede? Contorne, né? Às vezes ir direto no objetivo não funciona, mas você pode pegar atalhos, né? Então, ter vivido muito isso na minha infância, na convivência com a minha mãe, fez ser quem eu sou hoje. Não posso dizer para você que eu planejei estar onde eu estou hoje. Eu acho que eu cheguei além do que eu planejei para mim. Mas isso foi muito satisfatório, né? Eu achei que seria menos, mas no final eu consegui ir além. Então, é foco, é disciplina, é determinação e saber respeitar o processo, né? A gente não sai de estagiário para gerente. Existe um caminho para ser trilhado. E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção também é que, às vezes, a gente foca muito em desenvolver as nossas fraquezas. Será que não deveríamos focar em ser muito excelente naquilo que você é bom? Se você tem talento, foca em ser o melhor dentro do seu talento. Eu acho isso mais efetivo do que eu ter que tratar, por exemplo, e tentar ser muito boa em algo que eu não tenho talento, né? E obviamente que existem algumas competências que é muito necessário você desenvolver quando você tem fraquezas. Se você quer chegar no nível de gestão, saber liderar uma equipe é muito importante. Se eu não sou boa nisso, eu vou ter que aprender a melhorar. Mas tem outras que a gente foca tanto e que não são importantes para atingir o objetivo. E talvez a gente deveria estar olhando em ser melhor ainda naquilo que você já é bom. Eu acho que também é um bom ponto de partida, como você falou. Ter essa visão, no meu ponto de vista, é muito importante. E às vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar o que elas são boas. E aí elas ficam infelizes na sua carreira ou no seu trabalho, mas elas também não fazem essa autoanálise de saber no que eu sou boa, onde eu quero chegar, né? E isso é muito importante. Nós temos mais alguns comentários aqui. O Gabriel falou: para ter sucesso precisa respeitar o processo. Com certeza. Não é da noite para o dia, é de muito trabalho, muito estudo, senão nós não chegaríamos até aqui, né, Su? Com certeza. A Nath, minha mãe, está na live. Ah, o desejo ardente é o combustível para seguir e ter vitória. Verdade, né, mãe? Você está aí me acompanhando. Aí ela colocou aqui, Su, o que é SAP? A minha mãe, ela viu um dos primeiros computadores, grandes computadores do Brasil. Inclusive, era por código em inglês e ela tinha que traduzir. Olha só como ela era inteligente, essa mulher, né? Por isso que eu trabalho com tecnologia hoje. E ela perguntou o que é SAP. Então, SAP é uma das grandes empresas de software e é uma empresa alemã. E, por exemplo, hoje, essa grande empresa, o que ela faz, né? É criado notas fiscais, contabilizações, pedidos,
requisições, até SPEDs também tem hoje. Então, toda a parte aí de criação de notas para grandes empresas, vamos colocar assim, contabilizações, balanço, nossa, e muitas outras coisas, porque a SAP é gigantesca, tá aí na plataforma da SAP. Então, a SAP é isso que eu te falei aí, de forma resumida, tá? É isso. Então, para encerrar, pessoal, eu adorei conversar com você. Espero que a gente fale outras vezes aí sobre mais assuntos, porque eu realmente acredito que levar conhecimento para as pessoas é muito importante. Por isso, até mesmo que eu estou aí agora com o meu Instagram voltado falando em trabalho, gestão, sobre as nossas dificuldades, sim, sobre os desafios, para a gente conseguir aí levar, né, esse calor humano também para as pessoas, com experiência, com verdades que a gente batalhou aí para a nossa carreira, na nossa vida. E você que está me assistindo, me siga se você não me segue, compartilha, daqui a pouquinho aí eu vou estar postando também esse vídeo. Quer encerrar, Su, falar algum ponto importante? Bom, eu só quero agradecer o convite. Foi realmente muito, muito bacana estar aqui com você, falando sobre carreira, falando sobre gestão de pessoas, compartilhando um pouco de conhecimento. Não são verdades absolutas, né? São pontos de vistas e parte da nossa história, do que funcionou com a Suelen, do que funcionou com a Natália. E espero que tenha agregado, né, para as pessoas que estiveram aqui nos escutando e participando aí ativamente com os comentários. Quero agradecer a todo mundo que está comentando, eu estou vendo a participação. E foi a primeira live que eu fiz, nunca tinha participado, achei super interessante, me senti super à vontade, é um bate-papo entre amigas, que tem aí a participação online de outras pessoas. E eu espero que realmente a gente faça mais lives aí, que a gente possa contribuir, porque quando a gente se expõe e fala aqui na frente de pessoas, a gente acaba repensando alguns pontos e isso também agrega muito para a gente, né? Então, eu fico muito grata aí pelo teu convite, fico à disposição. E as pessoas que estão aqui também, não sei se são pessoas que já te seguem, e se quiserem me seguir, se tiverem algum questionamento, alguma dúvida, eu fico totalmente à disposição. Ótimo. Então, pessoal, obrigada, boa noite para todos. Não esqueçam de me seguir e compartilhar, tá bom? Aí o Gabriel colocou aqui só para finalizar, obrigada por compartilhar as experiências de vocês, é inspirador para todos. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Su, beijão no coração, tudo de bom para todos. Até mais. Até.